Olá, vamos estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Então vamos lá, meu irmão. Eu trouxe aqui mais uma palavra do livro de Jó. Queria compartilhar com você este tema, rio seco. E aí, meu irmão, o que diz lá no livro de Jó, capítulo 14, versículos 10, 11 e 12? Olha só. Mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. O Jó estava falando, meu irmão, de um homem morto. Eu quero falar para você aqui que ele estava falando do homem espiritual. O Jó, ele estava o tempo todo pedindo a morte, né? Ele estava numa situação, meu irmão, o corpo todo leproso, né? Ele já tinha perdido aí a esperança, mas ele ainda tinha a palavra de Deus, o que mantinha ele firme e forte, né? Então ele estava dizendo, morto o homem é consumido. Eu quero dizer para você que existem duas condições para o homem que está vivo. Ou ele está morto espiritualmente, ou ele está vivificado com Cristo. Vamos entender melhor esta palavra, né? Falando aqui de Efésios 2, versículo 4, 5 e 6. Olha só, meu irmão, quero compartilhar com você que diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, ouve só essa palavra, mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Meu irmão, o Jó disse o seguinte: morto o homem, né, é consumido. Imagina você, meu irmão, um homem morto espiritual. Ele vai sendo consumido. Ele não consegue, meu irmão, se levantar. Né? O que consome ele, irmão Luciano? Meu irmão, as lutas, as batalhas, né? As adversidades. Ele fica com a cabeça cheia, com o corpo pesado, não consegue se aliviar do seu peso, mesmo Cristo tendo dizendo: vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas a esperança dele não está em Cristo, né? Então ele faz o quê? Ele busca em seu próprio entendimento, no que a ciência mostra, a mídia mostra, no que ele conheceu na vivência com seus pais, mas o que diz a palavra é outra coisa. A palavra diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E aí eu quero chamar a sua atenção para este detalhe, né? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Meu irmão, como nós nos sentimos mortos com as nossas ofensas? Como nós estamos mortos nas nossas ofensas? Eu quero que você entenda que para Deus, ofensa, meu irmão, é pecado. Quando você comete pecado, você ofende Deus, você ofende o santo, o espiritual. Você entende? Então, quando você comete pecado e permanece nele, então você está morto na sua ofensa. Esta é a verdade, e aí você não consegue se levantar. Eu digo para você que Jó estava certo. Versículo 12 do capítulo 14. Assim o homem se deita e não se levanta. Pode ter certeza, meu irmão, se não tiver o resgate de Cristo, ele não sai dali. Ele está morto espiritual. Um morto espiritual, meu irmão, ele não consegue. A palavra de Deus diz que o justo vive da fé. Porque Deus é fé. E fé, meu irmão, fé não é só certeza. Fé não é só convicção. Fé é um movimento. Fé é ir adiante. Fé é acreditar naquilo que Deus falou. Que o que Deus falou vai acontecer. Então a pessoa que é morta espiritual, ele não vive pela fé. Ele não vai adiante. Ele é morto, meu irmão. Pede uma palavra para ele. Não tem uma palavra. É capaz dele falar para você: ó, vai procurar em outro lugar. Tá? Então o que acontece? Ele está morto, mas ele fala assim, ó: mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E como ele fez isso? Como nos vivificou com Cristo? E nos ressuscitou juntamente com ele. Veja, meu irmão, o resgate de Cristo está aí. Você tem que ser
ressuscitado com ele. Esta é a verdade. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. O homem que está ressuscitado com Cristo, ele não fica com medo não, meu irmão. Não tem medo da morte, não tem medo disso, medo do corona, medo de doença, medo de ficar sem dinheiro, de ficar sem ter o que comer dentro de casa. Não tem medo. Ele fala, hoje Deus proverá. Em nome de Jesus, ele me atenderá, me acudirá, e ele se levanta, meu irmão. O homem de fé se levanta, mas o homem que está caído na fé, o homem que está morto na fé, ele não se levanta. O que Jó disse, ele estava certo. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte, meu irmão, esse homem, ele não é só, a vida dele está destruída. Como? Jó explicou como que a vida dele está destruída. Ele disse o seguinte, mas morto o homem é consumido, sim, rendendo o espírito, então, onde está? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco. O homem morto espiritualmente, ele é seco. Meu irmão, tem gente que está morto espiritual e ele é capaz de falar para você, tá tudo bem, não tem problema nenhum, estou vivendo, tenho o meu emprego, né? Mas ele não vai na igreja, ele não ora, ele não busca a Deus. Espiritualmente ele está morto, mas ele fala para você que está tudo bem. Ele trata a vida dele como se fosse uma paisagem. Meu irmão, não é uma paisagem a vida dele, ele está te enganando. A vida dele está que nem um rio seco. Você já foi no Nordeste, meu irmão? Você já viu lá, na ausência do rio, aonde houvera um rio, viu como está lá, meu irmão? Seco, a terra rachada, tem pedra no meio, tronco velho. A vida dele não é uma paisagem, meu irmão. A vida dele, se você caminhar pela vida dele, você tropeça, está destruída, meu irmão. Mas eu tenho uma palavra para você. Em Cristo Jesus há esperança, entende? É como lá o cheiro das águas, que se Deus der uma palavra, essa pessoa é resgatada, e aí ele precisa ser ressurreto com Cristo, né? E aí o João 7, versículo 37, olha só, meu irmão, na comparação de Jó, ele diz que parece com um rio seco. E aqui, meu irmão, eu quero trazer para você que o nosso Deus é lindo, nosso Deus é maravilhoso, e você vai se afeiçoar com essa palavra. E olha só, João 7, 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede. Oh, meu irmão, a pessoa é um rio seco. Olha o que ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o 38, meu irmão. Não, para tudo que você está fazendo, para você ouvir o que está escrito aqui nesse versículo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, meu irmão. E aí a pessoa que era um rio seco, vai ser resgatada. A pessoa que era um rio seco, agora vai correr rios de águas vivas dela. Veja, meu irmão, não perca a esperança naquele que mente para você, dizendo que a vida dele é uma paisagem. Não perca a esperança daquele que fez tanto, meu irmão, mas já fez muita coisa errada. Tá passando da idade, meu irmão, não tem mais jeito. Tem jeito, porque se vier a palavra de Deus, meu irmão, e ele aceitar, imagina se ele aceitar. Jesus disse, se alguém, olha só, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele tem água, meu irmão. A vida da pessoa está um rio seco. Está morto espiritual, não produz nada, meu irmão, tudo dele, é dor, eu tô com dor aqui, sabe, tô com o pé inchado, tá faltando comida, não tem porta de emprego, não tem dinheiro, eu não consigo nada, o cara só reclama, como diz o reverendo João Batista, é barato, é percevejo, é pulga debaixo do travesseiro, a minha vida tá eu não quero falar palavras duras aqui, né, meu irmão? Mas a pessoa fala que a vida dela está destruída. Sabe o que é, meu irmão? Ele está morto espiritualmente. É normal ele falar essas coisas. Mas se Jesus chegar, se ele tiver um encontro com Jesus, rio de águas vivas correrão do seu ventre. Meu irmão, eu vibro com a palavra de Deus, porque ele tem condições de te erguer. Ele tem condições de te levantar, de fazer você poderoso nessa terra.
de não mais ficar um rendido ao patrão, rendido ao colega, rendido ao vizinho, rendido a quem quer que seja, se alguém vai te ajudar, se alguém vai te estender a mão, se alguém vai falar algo para você que vai te erguer. Não, meu irmão, quem tem que te erguer é Deus, quem tem a água viva é Jesus. Então, meu irmão, não tem jeito, não tem jeito. Efésios 2, ele diz lá que ele nos ressuscitou juntamente com ele. Tem que ser junto com Cristo, meu irmão. Longe de Cristo não tem ressurreição, tá bom? E se você estava com dúvida, agora acabou. Acabou sua dúvida. O que eu tenho que fazer, você já sabe, já falei para você, tá bom? Larga de ser preguiçoso, vai atrás de Jesus. Amém? Deus abençoe.